Bom, vamos começar de novo? Uma boa tarde a todos. Então, estamos aqui para mais uma sessão de comunicação do 15º Congresso de História. Hoje, para mediar essa sessão, eu convido o professor William Punchat, que é doutor e mestre em História Social do Brasil pela Universidade de São Paulo e bacharel em História pela Pontifícia Universidade Católica. O professor William trabalha na rede pública de Mauá e escreve muitos artigos sobre a história de Mauá e o patrimônio cultural do município. Então, boa tarde, professor William, seja bem-vindo. Boa tarde, Juliana, boa tarde a todos os palestrantes de hoje. Fico muito honrado, principalmente porque é uma mesa com temas riquíssimos. Então, vamos dar a palavra aos palestrantes imediatamente. Posso já convidar, então, o primeiro... O tema é os pracinhas do ABC, é isso? Com a professora Priscila Ferreira Perazzo, da Universidade de São Caetano, e a Cristina Feres. Boa apresentação. Obrigada, professor William. Bom, enquanto a Ju, como a gente já teve esse pequeno atraso, então, enquanto a Ju vai colocando os slides, eu retomo a questão do Memórias do ABC e do Laboratório Hipermídias, que eu acho que muitos já conhecem, então não preciso me estender muito mais. Pode passar para o terceiro slide, Ju? Né? Então, no laboratório a gente tem, então, essas atividades, né? É um laboratório que cedia aí as nossas pesquisas, e aí a Vilma Lemos, que já foi professora aqui da USCS, agora já está desligada pela aposentadoria, é nossa colaboradora, e Cristina Feres também, nossa colaboradora, ambas como professoras associadas aqui do laboratório. Terceiro, Ju, por favor. Bom, nosso trabalho consiste, né, então, no Memórias do ABC, consiste desde 2003 que a gente vem fazendo isso, em gravar os depoimentos das pessoas com base na metodologia de história oral, da qual a Cristina é uma especialista, né, o mestrado dela foi justamente nessa direção, depois ela pode se colocar melhor. E a gente grava várias temáticas, vários assuntos, a partir das histórias de vidas das pessoas, e a partir dessas histórias também coletamos o que a gente chama de objetos de acervo pessoal, e que para o sistema chamamos de objetos, que na maior parte são fotografias, mas que podem ser objetos fotografados, documentos digitalizados, e as fotografias, e a maior parte das fotografias digitalizadas, né? Então, nossas pesquisas, basicamente, visam coletar histórias de vida e acervos pessoais, e isso vai variando conforme os projetos dos pesquisadores, né? Então, como eu havia dito no início, a gente fez, há muitos anos atrás, o início de um projeto sobre a FEB, e que foi bastante ampliado aí com a participação da Cristina há uns 2 anos atrás. Não, acho que até um pouquinho mais, né? Porque agora a gente já tem quase 2 anos de pandemia. A pandemia atrapalhou um pouquinho nossos planos, mas, de qualquer maneira, nós conseguimos ampliar o acervo de depoimentos, né? E tanto de algumas pessoas novas que a Cristina tinha contato e que a Cristina pôde nos apresentar, e nós fizemos as gravações conjuntas, quanto de algumas entrevistas que a Cristina já tinha e de algumas pessoas que a Cristina também indicou. Então, agora eu passo para a Cristina, que eu acho que ela tem muito mais contribuições aí para colocar com relação à questão da participação brasileira na Segunda Guerra e desses pracinhos do ABC. Bem, boa tarde a todos novamente. Queria agradecer estar participando desse encontro. Eu participei, eu comentei no começo da reunião, no segundo encontro, quando na ocasião eu estudava a fundação do Núcleo Colonial de São Caetano. Agora, as entrevistas desse projeto, como a Priscila já bem colocou, a gente conseguiu aqui unir os esforços, né? Um acervo que a USCS, o Laboratório Hipermídia, já tinha, e eu aí na condição de pesquisadora associada vim contribuir com algumas das entrevistas que eu já tinha de pracinhas do ABC, e a gente enriqueceu esse acervo
com outras entrevistas, agregando a elas as entrevistas de alguns descendentes desses pracinhas, que em função da faixa etária muito avançado, a maioria já morreu, a gente tinha informação importante que não dava para ser perdida. Aí eu queria começar apresentando um pouco um perfil do acervo desse projeto dos ex-combatentes. No total, são 19 entrevistas relacionadas à temática da Segunda Guerra, das quais apenas uma mulher essa que é na condição, não obviamente, de pertencente à FEB ou à FAB, mas é uma sobrevivente de guerra, uma ucraniana. E dos 18 homens, nós temos um que é estrangeiro, os demais todos brasileiros. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, se eu não precisaria ampliar um pouquinho mais o slide, está... Não sei. Dá para aumentar um pouquinho? Aumentar, fica melhorzinho. Senão fica difícil o entendimento. Desses 19 entrevistados, uma coisa importante salientar, acho que é o vínculo deles com o ABC, né? 4 somente nasceram na região do ABC, porém 9, contudo, acabaram se dirigindo para morar na região, e pela leitura dos depoimentos é possível a gente identificar que esse deslocamento para as cidades do ABC deu-se em função da questão da temática do trabalho. Um outro ponto que é interessante destacar é que nós temos entre esses 19 entrevistados, 16 veteranos de guerra. E quando eu posso fragmentar esses veteranos na seguinte categoria: apenas um pertencente à Força Aérea Brasileira, todos os demais à Força Expedicionária, e dentro desses, a Força Expedicionária, então, que são 15 homens, tem outras 2 subcategorias que é relevante de comentar, que são 2 considerados como ex-combatentes e os demais, os 13, como veteranos. Qual que é a distinção? Para nós pode parecer que é a mesma coisa, mas para quem estava lá dentro, ou para quem é descendente dessas pessoas, não é. O veterano de guerra, o considerado ex-combatente, é aquele que não foi necessariamente para a Itália guerrear, mas ficou como um membro, um esforço do Exército ligado à questão da defesa da costa litorânea brasileira, para evitar ataques estrangeiros. Poderia, por favor, passar o próximo slide? Aí acho que é importante a gente situar um pouquinho a questão do contingente. Dos 25.334 homens que foram convocados, cerca de 1.000 foram da capital e 2.800 do interior, e o município que mais forneceu homens para a Força Expedicionária Brasileira foi Mogi das Cruzes. Eu venho tentando fazer um levantamento para identificar com certidão qual o número de homens do ABC que foi para a guerra. A minha estimativa dá algo em torno de 60 homens. Qual que é a dificuldade de eu ter uma assertiva com relação a esse número? É o fato de que... Qual é o critério que eu vou utilizar para ser do ABC? Ter nascido no ABC ou ter se associado às associações de veteranos de FEB? A região tem ainda 2 associações em atividade, em São Bernardo e em Santo André. No passado já teve São Caetano, já teve Ribeirão Pires. A identidade dessas pessoas se dá com relação ao vínculo da associação. Mas, assim, eu ainda não consegui, junto à documentação do Exército, identificar a cidade em que nasceram todos esses homens com vínculo do ABC. Próximo slide, por favor. Aí, quando nós falamos aqui os paulistas da guerra, a gente pegou o link aí, paulistas, para poder chegar, então, no ABC, a gente tentou identificar o que tinham em comum esses depoimentos. Então, a primeira imagem que a gente começou a perceber é que a presença da morte, da doença, ou de sequelas físicas e psicológicas da guerra, ela era bem grande. Então, se a gente for buscar os dados, a gente vai verificar que daqueles 25 mil e tantos homens que foram convocados, 457 morreram. Porém, esses homens tiveram outras consequências decorrentes da atividade em combate, como ferimento, acidente, o fato de ter sido prisioneiro, doenças venéreas e outros casos que ainda demandam um levantamento mais profundo, que é a questão dos suicídios e das sequelas psicológicas. Eu vou tentar falar assim, muito rapidamente, porque o tema assim, é muito amplo, os depoimentos são ricos e a gente não tem tempo suficiente para isso. Então, focando na questão específica do nosso acervo,
das 19 entrevistas, 10 entrevistas apresentavam alguma marca, seja ela física ou psicológica, decorrente da participação em combate. Um dos nossos entrevistados, o seu Valdemar Ceresoli, que nasceu em Ribeirão Pires e deixou um diário escrito sobre a sua experiência de guerra, sobre a qual estou escrevendo um livro, ele diz um dado momento que vários colegas tinham morrido, e no momento em que ele estava fazendo aquele registro, ele não tinha entrado em combate ainda, ele estava em treinamento. E ele diz assim, um morreu afogado, outro com a explosão de uma mina, e ele lamenta o fato de eles não terem entrado em combate ainda e já terem morrido vários colegas. Uma semana depois, ele registra no seu diário que 23 homens foram feridos numa instrução e um morreu. O que a gente pode aprender deste depoimento? Que a morte na guerra não está vinculada somente à questão do combate. Então, uma série de fatores, a questão do treinamento, da inexperiência, a questão de pisar em terreno minado, brigas, afogamento, são todos registros que eu consegui fazer um levantamento. E aí tem dois depoimentos que eu acho muito fortes com relação a isso, que um é do seu Raul Kodama, que lá para frente eu vou voltar a falar dele um pouquinho. Ele comenta que ele estava... ele era motorista, ele tinha com um jipe levado o pessoal para nadar no rio, e quando ele estava com o jipe parado, passou um outro jipe, nesse momento estourou um morteiro, e o motorista do jipe foi decepado, e ele comenta de ter ficado um corpo no volante sem a cabeça. E ele, nesse momento, também teve o seu pé, a sua perna machucada, tanto que, em função disso, ele não conseguiu mais entrar em combate. Aliás, ele acabou sendo transferido para vários hospitais, e os casos mais graves eram levados para os Estados Unidos, o que foi o caso dele, e quando ele conseguiu finalmente voltar ao Brasil, ele voltou na condição de aleijado, então ele nunca mais conseguiu sequer trabalhar. Um outro caso muito parecido é o comentado pelo Luiz Carlos, que é o filho do Cândido Teobaldo, responsável pela instalação de linhas telefônicas, e ele comenta um caso parecido de um morteiro, na hora que estourou, soltou lâminas, e essas lâminas rasgaram o intestino de um colega que estava com ele, que ele só pode colocar sulfa, porque é o que tinha de recurso, e que certamente esse homem deve ter falecido. Então, a presença da morte nesses depoimentos, ela é muito forte. Por favor, a próxima. Outra questão que aparece nos depoimentos são feridos, sejam aqueles depoimentos em que se refere ao fato do pracinha ter presenciado ferimentos ou dele próprio ter sido vítima disso. O depoimento que eu acabei escolhendo para colocar é do seu Miguel Garófalo, que era presidente da Associação de Santo André até uns meses atrás. Ele faleceu, acredito eu, há uns 3 meses. E ele conta a história assim, de uma forma muito emocionada, mesmo tendo decorrido tanto tempo do evento, e eu gostaria até de ler essa entrevista. Ele disse que quando chegou 5 horas, parou e acho que receberam retirada e nós também. Eu levanto do meu lugar, onde eu estava servindo a metralhadora. A bomba estoura e me joga 4, 10 metros longe. Quando eu levantei, que pus a mão aqui, ele refere-se ao braço, que isso aqui é estilhaço de granada, ele tinha ainda uma cicatriz. O cabo, quando viu o sangue, me deixou sozinho. Eu pus a mão aqui, tomei umas sulfas para não dar hemorragia e comecei a chorar. E falei, mãe, estou ferido. Nisso, vem um da minha companhia com uma metralhadora nas costas e eu gritei, Escapim, estou ferido. Ele escutou, andou 4 quilômetros, perdendo sangue, até chegar onde estava o pronto-socorro. Mas quando chegamos no lugar que estava o pronto-socorro, o alemão tinha derrubado a ponte. Passei no rio, em cima de uma tábua. E ele conta essa história de uma forma muito emocionada e ainda com lágrimas nos olhos, ele sentia aquele temor da morte, mas talvez nem tanto por morrer, mas ele pensava assim na minha mãe. Né? Se eu morrer, o que vai ser da minha mãe? Isso aparece em todos os depoimentos. Todos eles dizem, quando machucados ou à beira da morte, todos eles chamam pela mãe. Outros depoimentos nossos contêm casos muito semelhantes, como o do seu Silvio, que era um controlador de desertores. Ele nem atuava na linha de frente, mas ele pisou numa mina terrestre e acabou tendo 7 perfurações do intestino, na bexiga e nas pernas. Outros acidentes relacionados não diretamente à questão do combate, como, por exemplo, o senhor Gerd,
que foi cavar uma fossa para montar o hospital de campanha. Ele acabou levando um tombo, teve um rompimento de ligamento que não foi possível resolver no hospital de campanha ou na base americana, que tinha um hospital maior lá, e acabou sendo repatriado. Outro caso que também aconteceu muito, eu falei anteriormente, quer dizer, na verdade eu nem falei, apareceu no gráfico as estatísticas de doenças e de tipos de doenças. Eu acabei escolhendo uma que não está ligada a nada contagioso, mas que é exatamente decorrente da atividade de combate, que é a do seu Justino Alfredo, que teve uma coisa muito comum na época da guerra, chamada pé de trincheira, que é uma espécie de uma afecção decorrente da exposição durante um longo tempo à umidade e ao ar frio. Esses homens lutaram, a Força Expedicionária Brasileira chegou na Itália em julho de 44, ela entrou em combate em setembro, e daí até o final da guerra, a guerra acabou em maio, mas as grandes batalhas em que a FEB esteve envolvida aconteceram entre dezembro e fevereiro, e a mais famosa é a tomada de Monte Castelo. Quer dizer, em pleno inverno europeu, com temperaturas baixíssimas, às quais eles não estavam acostumados, não tinham roupa adequada, e o seu Justino acabou sendo acometido desse problema, e uma das características é que esse problema, no depoimento dele, ele conta que ele e um outro colega tiveram algo parecido em função dessa exposição, e isso foi criando uma bexiga em cima do pé. E o colega que estava ao lado dele, que foi junto com ele levado para o hospital, acabou tendo os 2 pés amputados. E ele temia que isso acontecesse com ele, o que felizmente não aconteceu, mas ele ficou com sequelas para toda a vida no pé. A próxima, por favor. Agora eu queria falar de um outro caso que é muito pouco falado no Brasil, que é a questão dos prisioneiros de guerra. Dos 25.300 que foram para a Itália, somente 35 tornaram-se prisioneiros. Um deles é o seu Valdemar Ferreira, aquele primeiro que eu comentei, que lamentou a quantidade de mortos quando ainda não tinha entrado em combate, que deixou a sua experiência registrada em diário, e nós entrevistamos o filho dele, mas que muito pouco falou, porque a experiência de ter vivido num campo de concentração durante 5 meses foi muito traumática, a ponto dele não passar essa informação para os filhos. Os filhos sabiam que ele tinha passado por isso, mas era um assunto sobre o qual ele não gostava de falar. O diário mesmo, ele é muito sutil em algumas informações com relação a isso. Mas eu só queria ressaltar aqui, quando ele fala, ele relata a experiência de ter se tornado prisioneiro, ter sido levado para um campo provisório no norte da Itália, e depois um campo em definitivo para a Alemanha, na região de Moosburg, onde ele diz que quando eles desceram do trem, eles tiveram que comer neve, porque eles estavam desesperados de fome. E aí ele comenta que ele recebeu um número quando ele chegou no campo, e eu acho só essa parte final, que eu vou reproduzir em função do tempo, que ele dizia sobre a questão da comida. A comida constituía somente em batata. Ficamos uns tempos ali, depois fomos separados por uma barraca de lona e dormia-se no pedregulho. A primeira refeição vinha às 2 ou às 4 da tarde, e muitos dias não vinha. Então comíamos neve para enganar o estômago. Já andava eu barbudo, sujo, cheio de muquirana e bichos de toda espécie. E assim passaram-se 6 meses, até que em 29 de abril de 45, o 7º Exército tomou o campo e fomos libertados. Então, a gente pode imaginar o impacto psicológico de uma experiência do gênero. O próximo, por favor. E aí eu entro, então, na questão das sequelas, não tanto físicas, né? Embora também as físicas a gente já tenha falado um pouco, mas as sequelas de ordem psicológicas. Se a gente pensar que quantos homens voltaram da guerra mutilados, os que cometeram suicídio em função dessa experiência, índice que nós não temos estatística, quantos se tornaram alcoólatras, quantos desenvolveram neurose de guerra, quantos passaram a viver nas ruas como mendigos, e isso nos anos 50 e 60 era muito comum, muitos depoimentos mencionam isso, alguns artigos de jornais mencionam isso. A questão do estresse pós-traumático aparece em alguns depoimentos de filhos.
são cenas que eles acabaram presenciando dos pais e que acabaram ficando registradas na memória deles, e eventos que eles, na ocasião, não tinham condições de entendimento. Né? Hoje eles conseguem perceber o relacionamento, a relação desse comportamento como fruto da experiência vivida na guerra. A Nádia, por exemplo, o pai dela era do pelotão de saúde, e ela se lembra que, uma ocasião, ele acordou aos gritos de madrugada e foi para a sala e começou a arrancar todos os fios que tinham na sala. Naquele tempo, os fios ficavam aparentes, fios de iluminação, né? E ela e as irmãs ficaram assim, sem saber o que era, e a mãe dizia, calma, não foi nada, ele deve ter se lembrado de alguma coisa muito dolorida. O senhor Raul Kodama, que é esse que aparece na foto com o pé machucado, é aquele que machucou o pé lá no primeiro depoimento, em que eu comentei que teve o corpo decepado da cabeça e que foi levado para os Estados Unidos. Essa foto foi tirada no hospital nos Estados Unidos. A mulher dele comentava na ocasião que eles namoravam, às vezes ele aparecia na casa dela de madrugada, esmurrando a porta e gritando, e né, aparentemente não tinha relação conexa nenhuma. Ele não podia assistir filmes de guerra, ele teve sérios problemas de relacionamentos sociais, tudo em decorrência dessa experiência de guerra. Eu gostaria de poder falar aqui um pouco da questão do hospital neuropsiquiátrico, mas a gente não vai ter tempo para isso. Se alguém quiser saber de alguma coisa na parte final, eu posso entrar nesse assunto. E o próximo, por favor. Aí eu gostaria um pouquinho, então, só para amarrar esses depoimentos, essas questões aqui mostradas, eu acho assim que todos esses homens, independente de terem se machucado, terem alguma sequela de ordem física ou psicológica, eles trouxeram para o Brasil as marcas da guerra para toda a vida. Essas marcas, elas são mais visíveis naqueles que tiveram mutilação ou sequelas de ordem física. Alguns nunca mais puderam voltar a trabalhar, como é o caso, por exemplo, do seu Justino, que teve o pé de trincheira, ele ficou mais de um ano sem conseguir trabalhar. O seu Raul nunca mais conseguiu voltar. Alguns tiveram impactos de ordem psicológica, em função das cenas que presenciaram. A questão da discriminação social também é um fator importante, porque muitos tiveram dificuldade de reinserção no mercado de trabalho em função do estigma de ter participado de uma guerra. Então, a ideia de que a sociedade encarava esses homens como loucos ou descontrolados. A questão da marginalidade social, se a gente entender que muitos não conseguiram essa reinserção e acabaram por viver uma vida marginal, no alcoolismo, ou na mendicância, ou por tirar a própria vida. E a própria falta de assistência do governo em caso de invalidez, porque nem todos que voltaram inválidos conseguiram esse reconhecimento do Estado e uma pensão. Alguns contam que morreram sem que conseguisse isso. Aí eu reproduzo aqui, não sei se vocês conseguem ler, mas só para dizer assim, a própria mídia da época mostrava a dificuldade de sobrevivência desses mutilados de guerra, mediante a dificuldade de encontrar trabalho, de conseguir receber uma pensão. E aí, por fim, a gente poderia, então, perguntar, né? Mortos, feridos, doentes, prisioneiros, sequelados, o que ficou na memória coletiva sobre esses veteranos de guerra? Aqueles que foram considerados loucos ou neuróticos à guerra ficaram marcados na memória coletiva, não pelo ato heróico, não pelo fato de ter participado de uma batalha contra o nazifascismo, mas passaram a ser vistos de uma forma pitoresca pela sociedade como um fato folclórico. Os suicidas, sequer existem estatísticas sobre isso. Os mortos são aqueles que partiram e deixaram seus rastros em números. Eles são sintetizados naqueles 457 homens que morreram em batalha. Os feridos ficaram com suas cicatrizes na pele, como é o caso do seu Miguel, que mostrou a cicatriz durante a entrevista. Os doentes se curaram. Alguns curaram-se fisicamente, mas psicologicamente, não. Os prisioneiros, esses também foram esquecidos. Se a gente partir do pressuposto que o homem vai para a batalha com o objetivo de sair vitorioso, o cativo é aquele que, em último caso, a gente pode dizer que a tropa não tem orgulho de lembrar dele. Essas histórias todas, elas acabam sobrevivendo na memória dos familiares
desses homens ou das associações, como eu comentei, existem várias pelo Brasil, as associações de veteranos de FEB, onde essas memórias são transmitidas de geração em geração, enquanto que elas passam quase que praticamente desapercebidas pela sociedade. Se a gente pensar, analisar os próprios livros didáticos, a gente verificar quantas páginas são dedicadas a esse episódio da história. E eu diria que aqui a gente pode considerar o que Pollack chama de memórias subterrâneas, ou seja, são aquelas memórias que sobrevivem como parte das culturas minoritárias e dominadas e se opõem à memória oficial, no caso, à memória nacional. As histórias da FEB, dos veteranos de guerra, não fazem parte da história nacional, e aí eu acho que também existe um projeto intencional de silenciamento sobre o qual a gente não tem tempo para falar, mas vai ficar para uma outra ocasião. Acho que eu dei conta do tempo, não devo ter ultrapassado o tempo, e no final estou à disposição para perguntas, quem quiser aprofundar mais o tema. A Juliana vai participar. Nossa, eu fiquei maravilhado com a comunicação, aprendi tanto. Que tema interessante e tão pouco discutido pela historiografia, né? Bem pouco. Eu não sei se depois vai ser aberta a participação, mas eu já queria comentar que em Mauá, eu conheço, pelo pouco que eu estudei, né? O Isidoro Della Beta e o Silvio Polizel. O Isidoro Della Beta é citado no livro do Ademir Médici de Pilar Mauá, como integrante. E o Silvio Polizel, inclusive, foi o primeiro vereador, foi vereador da primeira legislatura, pelo então PTN. Os familiares dele estão em Mauá. Depois a gente vai ter um jeito de acrescentar esse depoimento, né? Muito interessante, riquíssimo. William, depois você pode me mandar por e-mail os dados? A gente pode conversar por e-mail? Claro. É a construção da história, né, que está em nossas mãos, né? Uhum. Mas então, o procedimento é dar a palavra para o próximo palestrante, é isso? Por favor, professor, a gente vai fazer a apresentação de todos e no final a gente abre para as questões. Então, é a Regina Passes, né? E aí o da Breda, desculpa, Grupo Cênico Regina Passes, os 58 anos de um grupo de teatro. Por favor, professora. E professoras, né? Boa apresentação. Hilda, precisa abrir o microfone. Agora está ouvindo? Tá bom. São 59 anos, que quando eu inscrevi tinha 58 grupos, são 59 anos. Então, o Grupo Cênico Regina Passes, ele começou no dia 21 de abril de 1962, aqui em São Bernardo do Campo, quando um grupo de jovens estava fazendo um piquenique e Antonina Assunção estava entre eles e sugeriu que se montasse um grupo de teatro. E o pessoal gostou da ideia, e como eles eram ligados à Igreja Matriz de São Bernardo do Campo, eles escolheram logo um nome, e o nome foi tirado de uma oração que era falada em latim naquela época na igreja, em um louvor à Nossa Senhora, que era Regina Pacis, que quer dizer Rainha da Paz. E o grupo adotou aportuguesando o nome, né? Então ficou Regina Passes. Então o grupo iniciou, além daqueles jovens, o Assunção chamou pessoas também que faziam algumas coisas já na cidade, assim, brincadeiras, tal, que nem Alcides Médici, Antônio Guazelli, que vieram para fazer parte dessa trupe e que por muitos anos se mantiveram no grupo. E assim começou o grupo com pequenas esquetes, com pequenas assim, peças bem simples, tal, e o público passou a gostar muito daquilo.
Então, eles falaram assim, quando foi passando 1 ano, 2, quando foi em 64, ele falou, vamos fazer uma peça com mais conteúdo, então foi montada a peça Pedreira das Almas, de Jorge Andrade. E naquela época existiam os festivais, e o grupo logo se inscreveu no Festival Estadual do Teatro Amador do Estado de São Paulo, que era o festival mais prestigiado da época, que foi por muitos anos, e o grupo, tinha uma final onde participavam os melhores grupos de teatro do Estado de São Paulo. Mas, para isso, tinha que passar por 2 eliminatórias. E o Regina Passes, logo no início, passou nas 2 eliminatórias e foi para a final, e os melhores recebiam, né, em cada categoria, melhor ator, atriz, cenário, figurino, e o Regina Passes ganhou um governador do estado em melhor cenário do nosso saudoso José Ferreira da Silva. Aquilo foi um incentivo muito grande ao grupo, que deu continuidade, e no ano seguinte já se montou outra vez um Jorge Andrade, que foi Os Ossos do Barão, e a peça também foi um sucesso, aí começaram a ganhar prêmios em festivais, aí no ano seguinte foi Testemunha de Acusação, de Agatha Christie, e assim o grupo foi desenvolvendo. E esse festival, por exemplo, do Estado que eu falei, porque tinha os festivais universitários, tinha festivais das prefeituras que promoviam, e o grupo ia participando. Mas o do Estado ele era realizado com o patrocínio da COTAESP, que era a Confederação do Estado de São Paulo de Teatro. Ele mandava para as regiões pessoas gabaritadas, pessoas do teatro brasileiro, para cada região. E para o ABC vinham os professores que eram da EAD, que era a Escola de Arte Dramática, a única escola que existia de teatro na época, ligada à USP, né? E vinham para o ABC para fazer palestras, workshops, oficinas, pequenos cursos, e com isso foi dando um conteúdo muito bom para nós, né, participantes do grupo. E aí nós fomos montando mais peças, o grupo foi desenvolvendo, não parou de fazer peças, e aí o Assunção falou, mas só eu que dirijo, precisamos ter pessoas diferentes para vocês terem mais experiência. E com isso foi chamado, ele veio para o grupo para nos dirigir, pessoas assim, que na época eram a sumidade do teatro, que nem Eugênio Kuznet, que foi aluno do Stanislavski, né, que fundou o Teatro Moderno, vamos dizer assim, Miriam Muniz, Silvio Zilber, Amanda Azari, Toninho Macedo, e isso deu uma, assim, foi muito bom que o grupo assimilou tudo isso, que diferentes vertentes, e isso desenvolveu muito. Então, aqueles workshops, os diretores, e o grupo começou a montar vários espetáculos, né, sempre, e de autores consagrados, né, que nem Zumbi, de Gianfrancesco Guarnieri, Boal, Fala Baixo no Grito, da Leila Assunção, Alto da Compadecida, Ariano Suassuna, O Homem do Princípio ao Fim, de Milo Fernandes, e assim, e outras peças que agora não me ocorrem, mas, na verdade, o grupo tem um currículo de mais de 150 montagens, né, em toda a sua trajetória, porque nós nunca paramos de fazer teatro, nós não paramos nunca, foi direto as atividades. Então, aí o grupo foi desenvolvendo e tudo isso foi assim, mas aí também o Assunção falou, mas também gente de fora, e começou a incentivar pessoas dentro do grupo, porque já dentro do grupo nós temos uma característica que até hoje nós desenvolvemos, que é de uma pessoa às vezes está num espetáculo como ator, essa pessoa vai num outro espetáculo e vai ser sonoplasta, da outra é atriz, mas no outro espetáculo vai ser iluminadora, então assim vai sendo uma revisão, como se diz, as pessoas vão se revezando, às vezes, nas funções dentro do grupo. E essa dinâmica, até hoje, nós mantemos no grupo. Então, as pessoas, para sentir como que é fazer todo esse processo teatral, inclusive de ajudar a montar cenários, fazer figurinos, tudo isso daí o grupo vai desenvolvendo. Enfim, o grupo foi fazendo isso, desenvolvendo, teve também, a Assunção incentivou os diretores dentro do grupo, e no caso teve, por exemplo, o Sérgio Rossetti, que dirigiu muito junto com a Assunção, e depois ele, quando a Assunção faleceu em 1995, o Sérgio também praticamente assumiu todas as direções, até
seu falecimento também em 2008, e outros do grupo também dirigiram, como Darcy Camilo, Fátima Lucas, Viva Ramos, e assim, e foram fazendo teatro, e nós continuamos a fazer teatro, e também tudo era uma maravilha, mas tinha os percalços, né? E um deles é uma coisa que foi muito ruim. Quando teve a censura federal, naquele período em que nós tínhamos que, para fazer um espetáculo, nós tínhamos que mostrar o certificado de censura. Tinha que ter, senão você não apresentava. E nós tínhamos que mandar os textos para Brasília, e eles teriam que voltar depois para censura federal, na Xavier de Toledo, e depois nós tínhamos a censura visual. Vinham um ou dois censores para falar se visualmente aquele espetáculo podia ser apresentado. E a censura, muitas vezes nós mandamos textos, enquanto a gente mandava, como demora muito, a gente ia elaborando os figurinos, ia montando o cenário, ia ensaiando, mas de repente vinha que foi proibido. Nós tivemos vários textos proibidos, a gente nem entendia o porquê, porque não tinha justificativa, mas o que nós íamos fazer, né? E outras vezes vinha o texto, ele voltava, mas vinha com cortes, tem algumas folhas cortadas, alguns trechos, e paciência. E às vezes nós tínhamos o texto liberado, né? A partir de 10 anos, 12, 14, de acordo com o que eles denominavam. E nós tivemos também um caso diferente, que foi o caso de Liberdade, que nós conseguimos o certificado de Liberdade, de Milor Fernandes e Flávio Rangel, que nós conseguimos o certificado, e nós estávamos em plena temporada, em 1969, apresentando o espetáculo, quando, numa manhã, lendo jornal, ainda bem que a gente lia jornal naquela época diariamente mesmo, era mais comum, né? E nós vimos no jornal que a liberdade é proibida em todo o território nacional. E, coincidentemente, era um sábado, né? À noite nós tínhamos a apresentação e tivemos que ficar na porta do teatro falando para todo mundo que não teria, mostrando o jornal, porque não tinha nem como mostrar recorte, era um jornal, mostramos lá que nós não poderíamos apresentar. E nós, a Liberdade, então, nós montamos outro espetáculo, mas nós, em 1980, quando foi liberado, nós montamos novamente Liberdade, e foi um sucesso estrondoso de público. Foi assim, o primeiro dia, nós tivemos que fazer 2 sessões, porque tinha muita gente para assistir. Então, era assim, dessa forma que nós vimos, mas mesmo assim nós falávamos assim, eles não vão nos dobrar, porque nessa época muitos grupos de teatro terminaram por conta desses problemas que existiam. Mas nós falamos, não, nós vamos continuar. E a gente tentava isso, aquilo, inclusive nós começamos a investir, fazer teatro infantil, fizemos muito espetáculo infantil, até hoje fazemos, e nós tivemos uma satisfação muito grande, porque nós apresentávamos nas EMEIs, né, que hoje é EMEBs, nas escolas, principalmente de periferia, e era muito bom que a gente ia aos domingos, e os professores, os diretores, as crianças, as famílias das crianças nos recebiam assim, de uma forma muito calorosa, e aquilo era muito, muito bom. Mas isso aí foi um período também, durante alguns anos, né? Mas isso também acabou, porque hoje as coisas mudaram. E nós, por conta de uma série de coisas, nós, enquanto grupo, enquanto fazer teatro, também tivemos que mudar, por uma série de fatores, tivemos também que mudar a nossa forma de nos apresentar, inclusive dos textos, que nós tivemos que depois partir para textos inéditos de autores novos, tal, porque os consagrados não liberavam mais os textos que eles gostariam que celebridades montassem seus espetáculos. E também, dentro do grupo, a gente começou a escrever, a desenvolver dramaturgicamente alguns textos, e assim nós continuamos caminhando. Um segmento que nós tivemos foi o da memória. Em 1992, nos convidaram para participar do 2º Congresso de História do Grande ABC com um espetáculo. Nós tínhamos um espetáculo que tinha acabado de fazer, que era Via Sacra, que era um espetáculo datado, né, para a época da Semana Santa. E a gente falou, não vamos apresentar esse. Aí escrevi um espetáculo que se chamou Que História é essa, Bernardo?, que foi apresentado no 2º Congresso de História do Grande ABC, e foi muito bom, porque contava a história de São Bernardo de uma forma que não era
aula de história, era um espetáculo mesmo, tinha música, tinha dança, tinha vários fatos acontecendo e sendo mostrado para o público do que é a história de São Bernardo do Campo. E o espetáculo ficou 5 anos em cartaz, sempre com o mesmo elenco. E, às vezes, tem pessoas que falam, volta com o espetáculo porque é importante para a cidade e tal, mas, por enquanto, não. Então, esse segmento de escrever sobre a memória, nós também fizemos com outros espetáculos, que são, que nem nós fizemos 200 anos de caminhada, Lembranças da Vila, Na Casa das Nonas, então todos espetáculos que reportam a uma outra São Bernardo, a um outro tempo, e isso o público tem gostado muito, e então foi um segmento que nós entramos, porque as coisas vão mudando. E outra coisa também, que às vezes nós fizemos muitas performances específicas para um determinado tema, para determinado local, lugar, ou assim, a gente faz, vamos dizer, quase que por encomenda para poder apresentar algumas performances. Assim, então, o grupo vai sobrevivendo e fazendo o que gosta, né? Mais que é fazer teatro. Inclusive, agora e assim, o grupo, eu só queria falar uma coisa: o grupo tem muita gente que segura esse grupo. Eu sou muito grata a todos esses componentes do grupo que seguram aí o grupo para ir para frente. As pessoas mais antigas do grupo, que sobrevivem ainda, no caso, né, porque muitos, infelizmente, já se foram, inclusive 2 pessoas que foram, inclusive, presidentes do grupo, porque a Assunção foi presidente durante 33 anos, né, até seu falecimento, mas em dois tempos ele não foi presidente. Uma vez foi a Leo de Montebello e a outra foi a Viva Ramos, por biênio. A partir daí, quando a Assunção faleceu, eu passei a ser presidente e até hoje estou assim. Então, eu e a Ana Maria Médici, a Ana que apareceu aí no primeiro vídeo, somos as mais antigas do grupo. Mas tem muitas pessoas aí que eu sou gratas a eles, não dá para eu citar o nome, mas eles são, porque eles ajudam o grupo a ir para frente, porque tem gente que entra e que sai, e que participa, às vezes, de uma montagem, mas tem aqueles que participam por várias, tem uns que dão uma trégua e depois voltam. Enfim, é isso. Só para dizer que com a pandemia também nós tivemos que nos reinventar, e ano passado nós fizemos 3 vídeos, inclusive um de Natal, porque nós temos quase que uma tradição de montar espetáculo de Natal, quase que todos os anos. E esse ano nós já fizemos um vídeo no primeiro semestre, e agora nós temos um que vai ser lançado agora em novembro, que nós fizemos por conta de ter participado da Lei Aldir Blanc lá, e então ele foi premiado, né, pela Lei Aldir Blanc do Governo Federal e da Secretaria de Cultura de São Bernardo do Campo, e nós fizemos esse vídeo contando, chama-se Nossa Vera Cruz, contando um pouco da história da Vera Cruz. Esse vídeo é uma leitura dramática, porque nós íamos fazer um espetáculo de rua, mas tivemos que migrar por conta de todo esse problema. E, além dele, nós também fomos premiados com Lembranças da Vila, que é um outro espetáculo que nós tivemos a grande satisfação de sábado e domingo passado apresentar para o público. Então, nós tivemos público, então foi uma coisa assim que deu uma energia muito grande, porque não só nós no palco, como a plateia, foi uma coisa assim muito bom. Parece que aquilo explodiu, que todo mundo estava esperando um espetáculo com o público na nossa frente. E então eu já aproveito e convido todos vocês nesse próximo domingo, no Teatro Abílio Pereira de Almeida, em São Bernardo, às 16h30, vamos apresentar outra vez Lembranças da Vila. Eu quero agradecer por participar dessa live. E no começo, como ele falou 58, eu falei 59, já comecei a falar, mas eu queria falar que gostei muito da explanação da Cristina, achei sensacional, gostei bastante. Agradecer a Priscila, que a gente já teve muitas parcerias de teatro com ela, e tudo que ela falou no outro vídeo, mas então fico muito feliz. E agradecer a todos vocês por me ouvirem, e eu acho que é mais ou menos isso, tá bom? É isso aí, tá bom? Obrigada a todos. Parabéns
Hilda, Breda. Me lembrei aqui do livro do José Armando Pereira, né, que descreve bem a arte cênica no ABC, né? Então, Ele podemos ir... escreveu, inclusive ele pediu muito mais, porque nós temos um acervo muito grande, né? E ele, para fazer o livro dele, ele pediu muita coisa para a gente, né? Mas já faz alguns anos também que ele escreveu, né? Então está na hora de alguém escrever outro, né? O ABC... É que assim, foi muito efervescente o teatro na ABC, hoje já não é tanto, porque as coisas mudam, né? Mas é Por isso que riquíssimo. não tem mais nenhum grupo quase de teatro. Nós somos sobreviventes. Tá certo. Então, vamos encaminhar para a próxima comunicação da professora Cecília Auxiliadora Pedeschi de Camargo, intitulada Contribuição do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Turístico de Mauá para a preservação da memória industrial da cidade. Cecília, contigo. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Eu espero que resolva o problema de som. Vocês me perdoem, porque eu tive um problema aqui com o meu computador. Eu estou usando o celular e eu não sabia como é que ia ser a projeção aqui. Podemos começar a projetar. Ah, ótimo. Obrigada. Eu estou tentando manter distante aqui, porque está dando, eu não sei mexer na configuração e está dando microfonia. Eu vou tentar falar só por aqui. Peraí. Pronto. Agora acho que ficou melhor, né? Dá para me ouvir? Sim. Está me ouvindo bem? Sim, então, sim. Tá. Esse trabalho é um artigo científico do meu curso de museografia, e ele foi inspirado numa fala da professora Silvia Helena Passarelli num congresso de história, já há vários anos. O TCC é mais recente, mas esse congresso já tem vários anos, que ela falava justamente do apagamento da memória industrial da região, no geral, inclusive, né, do país, mas em especial da região. Então, eu achei por bem fazer um recorte do que seria a influência, o trabalho do Condefat para manter parte da memória industrial da cidade. E então eu quis analisar um pouco a trajetória, como que o conselho surge, né, na cidade, e os meios que ele usa para poder preservar aquilo que nós ainda temos. Pode passar? Nós analisamos os decretos, porque desde a emancipação é citado na cidade comissões para a preservação da memória, mas efetivamente elas só surgiram no período já bem mais recente, quase mais de 20 anos, inclusive, depois que foram criadas as primeiras comissões, é que surgiu uma que efetivamente desenvolveu alguma pesquisa, inclusive que havia a participação do Ademir Médici, que culminou com a publicação do livro de Pilar Amauá. Então, eu considero que esse foi o embrião do que nós podemos chamar do Condefat, porque ele acabou fazendo um levantamento histórico da cidade. E, a partir disso, então, na época do prefeito, da primeira legislatura do prefeito Oswaldo Dias, foi criado o Condefat, e com o intuito, então, de fazer a preservação dos bens da cidade, né? Pode passar. E quando nós analisamos a trajetória do Conselho, fazemos um paralelo com a história da cidade e do processo industrial, porque nós tivemos muitas vitórias e muitos fracassos.
tanto do Conselho quanto da cidade em si, nessa preservação da memória industrial. Porque eu faço um paralelo que a preservação da memória industrial não se restringe só ao bem material, ao galpão da fábrica, por exemplo, mas ela também abarca o patrimônio imaterial, que é a história dos trabalhadores e do seu legado para as futuras gerações. Porque o chão da fábrica, as paredes, as chaminés e a produção não conta só a história do dono da empresa, da fábrica. Ele também reflete e ele perpetua a história dos operários, que eles sempre foram silenciados, mas que nesse momento, quando você busca essa preservação e essa pesquisa do local, você dá voz para essas pessoas. Então, eu falo que é a parte material, mas também é a parte imaterial que acaba sendo preservada nesse processo. Pode passar. E nós tivemos... Mauá foi uma cidade que, no final do século XIX, teve sua origem mais no desenvolvimento econômico em cima da extração da madeira que era queimada na ferrovia, nos trens a vapor, né? Depois disso, ela surge com... nós temos lá o moinho de sal dos Matarazzo, que desapareceu completamente, nós não temos nenhum resquício dele. O curtume, que então sobrou apenas a chaminé, que hoje é tombada pelo Condefat, né? Mas que, na realidade, por um bom período, antes do Condefat ainda existir, ela só foi preservada porque eles não tinham o custo para demolir a chaminé, era muito alto e precisavam de técnicos especializados. Então, graças a isso, é que ela acabou durando tempo suficiente para que o Condefat conseguisse tombá-la. Hoje ela fica praticamente escondida da população, porque ela está dentro do shopping que tem no centro da cidade. Então, você vê essa chaminé à distância, mas quando você está próximo dela, ela quase passa desapercebida, embora os administradores do shopping permitam que algumas pessoas façam uma visita, vejam o espaço, né? Mas é interessante que ela acabou sobrevivendo porque não havia condições dela ser demolida. Depois disso, depois do curtume, nós tivemos uma era muito rica em termos de produção de porcelana. E Mauá ficou conhecida nacional e internacionalmente como a cidade da porcelana. O que acontece disso é que a maior parte das empresas simplesmente desapareceu por completo. Os seus galpões, as chaminés, enfim. Hoje nós temos apenas a caixa d'água, que era da porcelana Schmidt, a antiga porcelana real, que também está agora protegida, porque o processo de tombamento está aberto, então, por enquanto, ele não foi finalizado, mas já é uma forma de garantir que ela permaneça, e porque todo o resto do galpão da fábrica, praticamente, ele foi demolido, e restam alguns escombros, mas todo o resto já foi tomado por supermercados e outras empresas que não têm a ver com produção industrial, mas tem agora com comércio, né? Nós temos também a extração de pedras, né, o que permaneceu foi a britadeira na Gruta de Santa Luzia e foi o cruzeiro de pedra, que foi construído pelos escarpelinos num processo devocional, mas que a pedra foi comprada pelos operários e foi esculpida para se transformar no cruzeiro. Então, essa também é uma fala da indústria, de uma industrialização, de um processo, né? Ela também tem uma representação nesse sentido. E nós temos o Parque da Gruta de Santa Luzia, ele está parcialmente tombado, então um pouco da história dos escarpelinos
acaba sendo contada e registrada, e temos também, nessa questão do cruzeiro, que é um bem que está sendo, no momento, ameaçado, embora ele esteja tombado, que garantiria a sua existência, mas devido a um processo de invasão de áreas invadidas, e não são locais pobres, não, são casas grandes de pessoas que têm até uma certa condição social, mas que são evangélicos e veem o cruzeiro como algo que os ameaça. E, inclusive, um dos invasores do terreno, ele construiu uma garagem gigante, porque ele tem vans escolares, ele construiu uma garagem gigante, e ela está encostada, literalmente, o muro dela está encostado, literalmente, no cruzeiro. Então, ele corre bastante risco, e é uma situação muito delicada, e justamente é uma coisa que eu abordo nesse TCC, né, nessa pesquisa, nesse artigo, é que muito da preservação depende do diálogo do conselho, da sociedade civil, do poder público, com os locais, com quem é responsável pelos bens. A maior parte dos bens que nós temos aqui em Mauá, eles são públicos, mas mesmo assim, nós temos que manter o diálogo, principalmente com o entorno, que é o caso do Cruzeiro de Pedra. Ele é um local, está num local público, mas o entorno que foi invadido acaba tendo que influenciando grandemente no risco, né? E aí o CONDEFAT acabou desenvolvendo vários instrumentos de diálogo. Então, inclusive na pessoa do professor William, que muitas vezes, né, foi nas escolas para falar sobre o trabalho, sobre o que era o CONDEFAT, sobre os bens tombados, para conscientizar, né, alunos, professores e a sociedade em geral da importância da preservação desses lugares. E aí, além disso, o CONDEFAT também elaborou um documento que ele entrega para os vereadores, para os secretários, para os prefeitos que entram. É um documento que orienta o que está tombado, o que é o processo de tombamento, como funciona, porque o desconhecimento acaba comprometendo. Então, o próprio Cruzeiro de Pedra foi vítima, né, na última administração, que o pessoal da Secretaria de Serviços Urbanos foi fazer uma revitalização no bairro e eles pintaram com as cores da administração o cruzeiro. Então, quer dizer, descaracterizando totalmente. Então, com tudo isso que foi feito um trabalho com os secretários, e então eu costumo dizer que é um trabalho de formiguinha, né? Essa questão de conscientizar da importância da preservação para que as gerações futuras consigam ter essa história ainda viva. Mauá é uma cidade que perdeu muito, muito da sua história. Nós temos uma casa bandeirista tombada pelo CONDEFAT do Estado de São Paulo, mas, ao mesmo tempo, nós tínhamos duas. Uma era na entrada do Parque São Vicente, que foi simplesmente demolida quando foi construído um viaduto, que, na verdade, o viaduto não interferia. O local onde ela estava, ela poderia tranquilamente ter sido conservada. Mas era uma casa velha. Para que deixar uma casa velha perto de um viaduto novo? Vai enfeiar, né? Então, esse era o pensamento. E então, na década de 70, a casa que teria, né, cerca de 300 anos agora, ela foi demolida. Então, Mauá vive um período de apagamento da sua história, até pela especulação imobiliária. E a importância do CONDEFAT em tentar conservar esses espaços, ela acaba sendo fundamental. E também, não só o espaço da indústria, mas como a história dessa indústria, que seria o caso também do processo aberto das obras de um artista plástico, Laurindo Cid, que ele, por conta do cinquentenário de emancipação da cidade, ele construiu várias esculturas
com cacos de cerâmica, com cacos das porcelanas, e com o intuito justamente de falar dessa influência da porcelana na cidade de Mauá. Então, nós, dessa forma, com esses processos abertos, a tentativa é manter um pouco dessa história, e, inclusive, o ano passado foi terminado o processo de tombamento como patrimônio imaterial da fabricação de porcelana Kojima, do artista, que ele é artista plástico e ceramista, Yasuichi Kojima, e que é uma das últimas porcelanas que ainda fez, que ainda queima, porque nós temos a Mizuno, mas ela só faz decoração. A Chiarotti, que produz, mas ela produz só peças de laboratório, né? Então, a porcelana de uso comum, essa porcelana do uso doméstico e de vasos, enfeites no geral, só a porcelana Kojima é que ainda produz. E com o tombamento do processo de fabricação, a intenção também é preservar essa memória industrial da cidade. Então, esses são os principais pontos, mas nós teríamos ainda outras, né? Nós tínhamos várias outras empresas que nem se discutiu o tombamento e elas simplesmente desapareceram. Então, nós temos, por exemplo, além do moinho de sal, a Fosfanil, que fabricava adubo, né? Ela era enorme, próxima ali à estação de Capuava, e simplesmente hoje quem passa lá não faz nem ideia da existência dela. E olha que ela foi uma das empresas mais importantes aqui da cidade no auge do seu funcionamento. Então, esse apagamento da memória acaba sendo muito grande. E se não for o CONDEFAT a arregaçar as mangas e tentar preservar minimamente, a história simplesmente é apagada. Então, nós temos, no caso, a parte sem a existência do conselho, nós não teríamos mais nada do pouco que nós temos hoje. Então, por isso, a importância, né, e a participação dos membros, e mesmo quem não seja membro, mas dos colaboradores, porque também reforçam, porque também dão voz, porque também divulgam, né, o trabalho e a tentativa de preservar, e acaba fazendo um diálogo maior com a sociedade civil, com o público em geral, né? Então, nós estamos aí também com uma outra discussão já, que é a Praça 22, que talvez ela seja feito destombamento para poder ter a reforma da rodoviária, e a população também já está se mobilizando, embora ela esteja bem dividida, muitos são a favor que a praça seja destombada, outros são totalmente contra. Então, esse diálogo do CONDEFAT com o poder público também é fundamental. O CONDEFAT tem uma certa autonomia como conselho, mas, ao mesmo tempo, tem que manter um diálogo sempre aberto e constante com o poder público para poder fazer valer todo o trabalho que já foi feito até hoje. Aí, como eu coloco aqui, que muitos bens materiais foram destruídos antes e mesmo depois da criação do conselho, tá? Mas muito se trabalhou e se dialogou para que os poucos resquícios da história do desenvolvimento industrial da cidade fossem preservados. Então, as vitórias do conselho, elas se deram muito através do diálogo. Eu acho que a chave principal sempre foi esse, né? O conselho sempre dialogou muito em todas as áreas. E, principalmente, para trabalhar com a conscientização da importância da memória da cidade. Então, eu acho que isso é fundamental. Daí a importância dos conselhos existirem nas cidades e serem ativos, serem participativos. Se não for dessa forma, a memória das cidades, ela acaba se perdendo sem retorno, né? É uma perda que não tem como ser recuperada depois. Aí eu coloquei aqui algumas imagens que eu ia pedir para
para a Juliana passar, a passar. E, ó, aqui. Essa é a porcelana Mauá. Não é a primeira porcelana, mas foi uma das mais importantes, porque ela empregou milhares de pessoas. E, inclusive, nessa foto tem uma casa com uma área que tem um arco aí logo na frente, que é a casa dos autonomistas, que também tem um processo de tombamento aberto, que foi aí que foi discutido e foi gerado o movimento que levou Mauá a se emancipar de Santo André. E aí vocês podem ver a fachada da porcelana, a porcelana Mauá ao fundo, e essa fachada ela ainda existe hoje. Então, tem um processo de tombamento aberto para manter essa fachada. Pode passar para a próxima, que dá para vocês terem uma noção. Ela está assim, ela foi um pouco descaracterizada externamente, mas ela basicamente, a estrutura, ela está ainda em condições de preservar. E a parte interna também dela está bem preservada, tem muito a ver ainda com a indústria original. Pode passar? Essa é uma foto da chaminé, então não dá para tirar com uma certa distância, você tem que tirar bem próximo, porque o espaço ao redor da chaminé é bem estreito mesmo, tá? E pode passar. Essa foto agora é a que nós vemos hoje, então é o teto, que vocês estão vendo aí é o teto do shopping, e o que se vê à distância é apenas aquela parte pequena da chaminé. Então, que é quando eu falo que as pessoas passam e nem se apercebem de que existe a chaminé no local. Pode passar. Aqui nós vamos ver a britadeira da pedreira no Parque da Gruta de Santa Luzia, que é a única coisa que ficou da extração de pedras, da história de extração de pedra daqui da cidade, embora nós tínhamos várias pedreiras, inclusive as pedras de Mauá serviram para fazer o Monumento às Bandeiras, os degraus da Praça da Sé. Então, as pedras que saíram da cidade de Mauá, elas também contam histórias fora, são importantes monumentos ou lugares de destaque aqui em São Paulo, e a maior parte delas, inclusive as do Monumento às Bandeiras, saíram especificamente lá da Gruta de Santa Luzia. Tem a documentação que comprova. Isso. Pode dizer. É a questão de tempo, né, Cecília? Eu não sei como é que está o tempo aí. Eu não gostaria de te interromper, porque eu estou maravilhado com a apresentação, mas acho que já passou. Já extrapolou o tempo? Desculpa. Sim, já, mas... Tá. Então, pode passar só as fotos, só para vocês verem as imagens daquilo que eu falei. Então, pode descer. É a outra parte. Aí, o cruzeiro de pé pode descer para mostrar o cruzeiro de pedra. Esse é um dos idealizadores, o escarpelino, seu José Maria de Gusmão. Pode descer. Essa descaracterização do cruzeiro, né? A diferença. Perceberam a diferença, né? Pode descer. Aí aqui nós temos as obras do Laurindo Cid. Pode ir passando devagar, pode ir descendo, isso. São obras todas feitas com os cacos das cerâmicas. Pode ir descendo. Elas estão espalhadas pela cidade. E aqui a porcelana Schmidt, como era antigamente. Desses galpões, todos desapareceram. Pode descer. Só sobrou a caixa d'água, que agora também, ela está pintada, mas a caixa d'água está lá ainda. Pode descer. E essa é a porcelana Kojima, é o forno da porcelana Kojima, cujo processo de fabricação foi tombado como patrimônio imaterial. Então, seria basicamente isso, as referências que eu pesquisei, e meu agradecimento, perdão por ter extrapolado o tempo. Muito bem, tá ótimo, professora Cília, parabéns.
Eu peço desculpa eu ter que interromper, porque isso também seria injusto com os demais, né? Não, eu que Mas peço perdão porque me perdi na hora, desculpa. é um tema sobre o qual somos apaixonados. Então, dando sequência à nossa tarde, vamos convidar Liraucio Girardi Júnior para falar sobre a mixificação da cidade de São Caetano. Por favor. William, Juliana, eu preciso passar o link da apresentação, ou eu mesmo passo a apresentação? O senhor pode exibir por aí. Tá. Então, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui, agradeço a oportunidade, o trabalho de vocês é fantástico, assim, acho que eu sou o mais novo, assim, novo no sentido de estar próximo, assim, né, do trabalho de vocês. Parabéns, eu estou bastante impressionado. Me impressiona muito esse trabalho com a memória da região, que eu acho fantástico, assim, uma coisa incrível. A história da região é a história de trabalho da memória que vocês têm feito, e parabéns, assim. Eu não sou da região, né, eu estou falando um pouco, assim, de fora, né, mas, assim, eu sou de Campinas, na verdade, moro em São Paulo, e eu tenho um contato com a região só há uns 20 anos, mais ou menos assim, mas mais por trabalho, que eu trabalho na USCS, né, sou professor. E, na verdade, tudo que eu estava vendo vocês apresentarem, eu fico impressionado no seguinte sentido, com essa riqueza toda. Minha apresentação aqui vai no sentido de trazer para o debate a importância de alguns espaços que a gente tem digitais que poderiam ser fundamentais para armazenar uma boa parte dessa história e que eu não sei exatamente se está sendo utilizado, que é justamente a Wikipédia. Ou seja, o nome do trabalho, na verdade, é wikificação, né? Porque vem de wiki, que é a mesma radical da Wikipédia, e a wikificação de São Caetano do Sul seria a tentativa de levar a história de São Caetano do Sul para a Wikipédia. E para uma outra plataforma, só explicando, assim, acho que eu nem vou precisar usar os slides, mas, assim, o que a gente chama de Wikipédia, na verdade, são um conjunto de plataformas digitais, da qual fazem parte a Wikiversidade, Wikimedia Commons, Wikipédia. A gente só ouve muito falar da Wikipédia, mas são um conjunto de plataformas. E quando eu vejo vocês falando de tudo que eu ouvi agora, eu fico pensando justamente no que disso tudo está nessas plataformas. Porque eu acho que, dependendo do país, a Wikipédia e o Wikimedia Commons, que é onde a gente levanta arquivos, fotos, documentos, está entre os 10 mais acessados do mundo. Do mundo. Então, isso pode variar um pouquinho de país para país, assim, mas com essa riqueza de documentos e de dados, o que disso está nessas plataformas? Normalmente a gente olha com certo desprezo para a Wikipédia, como se ela fosse algo inferior, um tipo de material de qualidade inferior. Mas há muito tempo isso mudou. Há muito tempo isso mudou. Hoje você tem universidades trabalhando com a Wikipédia, universidades trabalhando com a Wikimedia Commons. Deixa eu só explicar um pouquinho o que é a Wikimedia Commons, para depois eu explicar o que aconteceu em São Caetano, né, que eu estava falando da wikificação. Wikimedia Commons é a possibilidade que a gente tem de fazer levantamento de documentos para a internet. Ou seja, a Wikimedia Commons, toda plataforma que tiver a palavra wiki, ela é uma plataforma colaborativa. O que significa isso? Todos nós podemos trabalhar nela. Todos nós. Desde que a gente siga algumas regras muito simples, assim. Uma regra que é muito importante é o direito autoral.
que acaba sendo um certo limitador. Mas se você tiver fotos, você sabe quem é o autor das fotos, ou se você é a autora das fotos, ou você tem documentos históricos importantes, você pode fazer o upload desses documentos para essas plataformas. E você pode agrupar esse conjunto de documentos numa categoria. Né? Então, todo esse trabalho que a Cecília, a Hilda, a Priscila e a Cristina estão desenvolvendo, esses documentos poderiam ser levantados para a Wikipédia e agrupados numa categoria específica, onde a partir daquela categoria eu poderia marcar o tema específico e a região, o local onde ela foi criada, né? Esse documento foi criado. Então, a gente acaba tendo uma possibilidade de digitalizar esses recursos e deixá-los abertos. Qual é a vantagem disso? Ao ver uma foto de uma das peças apresentadas, um espectador ele pode ter informações sobre essa peça que talvez tenha ficado perdida, assim. E essa pessoa, o que ela pode fazer? Ela pode complementar essa informação. Ela pode ter um ticket de entrada da peça e ela pode colocar esse ticket lá, na mesma categoria teatro, né, a região e a companhia de teatro. Ou seja, você vai agrupando um conhecimento coletivo, um conhecimento colaborativo. É uma possibilidade incrível. Então, o projeto Wikificação São Caetano era uma tentativa de trazer para a Wikimedia Commons, que é essa plataforma, e para a Wikipédia, verbetes de lugares históricos da região, e fotos, documentos, todas as formas de registro, desde que elas não ferissem direito autoral. Então, esse é o projeto. Basicamente, é bem simples assim, e a ideia era fazer isso, tentar começar a conversar com os centros de documentação, no sentido de você ter o seu centro, você ter seus espaços de pesquisa que são insubstituíveis. Todos aqui estão fazendo suas pesquisas e seus levantamentos com propósitos muito específicos, mas no propósito de criar uma enciclopédia. Ou seja, ela é uma enciclopédia, ela não é um livro de história, ela é uma enciclopédia, mas que muitos jovens passam a ter conhecimento da sua cidade ou de locais da sua região por meio enciclopédico, ou seja, por meio de uma enciclopédia. E essa luta pela memória, ela passa também pela visibilidade. Ela passa pela visibilidade, assim. E esse é o projeto. Essa tentativa de explorar esse espaço, que é a Wikipédia e o Wikimedia Commons, que são duas plataformas, no sentido de, às vezes, até dobrar os arquivos, pegar arquivos que já estão nos centros de memória e colocá-los na internet, o que permite que pessoas do mundo inteiro possam ter acesso a eles. Então, esse é o projeto, né? E quando eu vejo vocês falarem sobre o projeto de vocês, assim, eu fico impressionado, né? Eu falo, poxa vida, quanto disso talvez a gente conseguisse levar para essa plataforma e fazer com que os próprios cidadãos da cidade pudessem colaborar com isso, né? Ou seja, a pedreira, né? As fotos que você tem brincando na pedreira, ou que seu pai tirou brincando na pedreira, e que elas ainda estão aí. Onde elas estão? Talvez numa caixa, na casa de alguém, guardada, e ela poderia, por uma simples assim, iniciativa de um professor ou uma professora do ensino médio, fazer com que esses jovens digitalizassem esse material e publicassem, ou seja, dando sua contribuição como cidadã, como cidadão, à memória da região. Então, era mais ou menos esse projeto. Eu queria agradecer a oportunidade de ter visto o trabalho de vocês, assim, ouvido, que é inspirador, assim. Obrigado. Muito bem. Bom. Nossa, que interessante, né? É uma nova
maneira de participação mesmo. Eu me lembro que em 97, quando eu fui ao museu, uma das tarefas foi a gente percorrer a casa dos antigos moradores e pedir as fotos para o acervo do museu. E as pessoas ficavam assim, puxa vida, mas eu vou doar a foto. Aí a gente tinha que digitalizar essa foto e nem tinha computador na época. O museu não tinha computador. E hoje as crianças têm um computador em casa e podem muito bem efetuar esse tipo de atividade. Mas, olha, professor, vou ser honesto, a nossa geração não é muito assim familiarizada com essas linguagens. Eu nem sei como é que eu vou chegar, por exemplo, a uma sala de aula para um professor e falar que ele pode disponibilizar pela Wikipédia determinado acervo. Nem sei como que ele vai resolver isso, mas eu também não quero tomar a palavra aqui, que eu só sou mediador, né? Então, vamos ver como é que é o procedimento agora. Juliana, preciso da tua ajuda, é contigo. Eu não sei se os participantes têm alguma pergunta que gostariam de fazer para os expositores e as expositoras. Caso não, a gente pode ir para as considerações finais. Eu teria uma pergunta. Como é o mediador, eu vou ter que fazer a pergunta, então. Mas para a professora Cristina, ela citou aqui um termo que eu achei muito interessante, memórias subterrâneas. Ela cita o autor e eu não consegui anotar. Por favor, Cristina ou Priscila, professora Priscila, quem é esse autor que trata desse... É P-O-L-L-A-C-K. Ele tem um artigo cujo título é Memória, Esquecimento e Silêncio, publicada na revista Estudos Históricos do Rio de Janeiro, volume 2, número 3, de 1989. Então, me soletra de novo, por favor. P-O, P de pato, O-L-L-A-C-K. Eu pus no chat. Obrigado. Maravilha. Eu tenho um artigo, se você colocar o seu... Tá bom, eu ponho, pode deixar. Seu e-mail, eu te mando. A gente usa bastante esse artigo também. Uhum. Tem mais uma pessoa que estava pedindo a palavra? Desculpa interromper. Eu pedi também, mas a Márcia também. Professora Priscila, a professora Márcia e também a Vilma no chat. Posso perguntar? Eu só queria fazer uma pergunta para a Cecília. Quando ela fala do Condefat, não sei se é Condefat, Condefat, é o de Mauá, não é? A formação do de Mauá. Eu queria saber um pouquinho mais, se ela pode me explicar um pouquinho mais a formação desse órgão em Mauá. Essa era a minha dúvida. Sim, o Condefat de Mauá é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico e Turístico de Mauá. Ele surgiu começou a surgir em 97. Nós temos, quer ver, em 98, em 98 ele criou o conselho, tá? E aí depois exatamente. E depois em 2001 foi feito o primeiro tombamento, tá? Anteriormente nós não tínhamos nenhum caso. Hoje ele é composto por membros da sociedade civil, representantes de entidades preservacionistas, quando há, e também por pessoas indicadas, representantes do poder público. E também 2 membros da Câmara Municipal, que representam a Câmara Municipal, indicados, né, pela Câmara. Então, ele deve ser paritário, para poder seguir as normas do IFAM, quanto à questão dos conselhos, né? Então, ele deve ser paritário entre a sociedade civil e o poder público.
Posso só perguntar um complementozinho? Tem um site, alguma coisa, onde a gente consiga a lista dos bens tombados de Mauá, Cecília? Tem no site da prefeitura, no mauá.sp.gov.br, tem, e aí tem também os decretos, tá? É possível pesquisar. Tá, obrigada. Temos aqui no chat 2 perguntas da Vilma. Vilma, gostaria de abrir o microfone e fazê-las diretamente aos expositores? Eu gostaria de perguntar para a Hilda sobre a situação do teatro, que tivemos alunos aí com a Priscila na USCS, no nosso grupo de pesquisa, muitos alunos que pesquisaram teatro, você foi uma das entrevistadas também. Então, alunos que se tornaram atores, que são atores, e reclamam sempre da questão da dignidade do ator, né? Do retorno em dinheiro para viver. Que ações seriam possíveis? Ou, como diz você, os tempos mudaram, não tem mais o que fazer. Assim, só que tem a dignidade do ator enquanto sobrevivência. É um problema sério, realmente. Só que tem uma característica do Regina Passes que é um pouco diferente. Por quê? Todo o dinheiro que entra no Regina Passes, seja de bilheteria, de edital, de cachê, qualquer que seja a fonte desse dinheiro, ele não é revertido para nós, os membros do Regina Passes, ele é revertido só para o grupo. Ele vai para o grupo fazer as montagens, para o cenário, figurino, trilha sonora, maquiagem. Para isso, nós somos proibidos de receber pelo nosso estatuto. Proibidos é forma de falar, mas nós não podemos receber porque nosso estatuto não permite. Nós somos de utilidade pública, nós somos declarados de utilidade pública. Isso, nós não sobrevivemos disso. Todos nós temos outras fontes de trabalho. Eu sempre tive a sorte que eu trabalhei sempre com cultura, a minha vida toda. Então, é muito bom, mas tem pessoas no meu grupo que são bancários, outros são comerciantes, então tem isso. Agora, os que vivem mesmo da profissão, não é só no teatro, todos os artistas têm muito problema para sobrevivência, porque toda a área cultural é muito pouco reconhecida. Então, não é fácil. Tirando, vamos dizer, as celebridades, os outros têm que batalhar dia a dia para poder se sustentar. Não é fácil realmente ser artista. É muito complicado. Será que é assim no mundo todo? Não sei, eu falo pelo Brasil, né? Pelo mundo eu conheço poucas pessoas que são artistas, né? Conheço só pessoas que saíram aqui do Brasil para ter trabalho lá fora, 2, 3 amigos, e eles sobrevivem também trabalhando assim e para o dia a dia, não é nada para se esbanjar, não, sendo artistas. Em Portugal tenho amigos, eles Obrigada. têm que trabalhar. Tá isso. Bom. Mas eu não sei responder pelos outros, então, porque nós temos uma forma diferente de gerir o nosso patrimônio. Cristina, eu queria saber como meu pai quase embarcou também na Segunda Guerra Mundial, só porque nasceu um filho e ele foi dispensado, e me lembro das histórias, muitas das que você relata aí. Então, eu queria saber, estes pracinhas, com todos os problemas que vivenciaram, que voltaram, as sequelas, eles não receberam soldo, apoio do governo por terem participado da guerra? De imediato, não, viu? Mas só foi uma luta muito grande. As associações que eu comentei, associações de veteranos ou de ex-combatentes, elas nasceram com uma dupla função. Primeiro, para dar uma assistência a esses pracinhos que estavam numa situação de miserabilidade, então eles se uniram através da associação, por exemplo, Curitiba tem uma associação que surgiu assim, chama-se Associação de Ex-Combatentes, e eles compravam alimentos para aqueles pracinhas que não conseguiram entrar no mercado de trabalho de novo. E a outra luta, a outra bandeira deles era lutar com o governo para conseguir esse reconhecimento e essa pensão.
Isso só foi conseguido com a Constituição de 88. Então, muitos nem conseguiram se beneficiar desse reconhecimento. Ok. Lirálcio, querido professor, amigo nosso, Lira sempre à frente do seu tempo, né, Lira? Lembro-me sempre de você, sempre com novidades em relação às redes sociais, à internet, desde quando surgiram e que nós trabalhávamos juntos. William falou, não sei como vou fazer com os professores, como que eles vão fazer para entrar nisso? As pessoas vão fazendo uma rede, eu penso, né, Lira, e vão ensinando os jovens. Hoje a gente aprende muito com os jovens, não é, Lira? Essas coisas tecnológicas. Fala um pouco disso. Obrigado, Vilma. Muito querida aí. Saudades. Bom, esses projetos... primeiro, eu gostaria de esclarecer, assim, quando a gente fala de Wikipédia, você tem coisas muito ruins e coisas muito boas. Pela dimensão dela, a gente tem que avaliar pela dimensão dela, ela é boa, né? Ela é boa. Agora, tem muita coisa ruim nela. Agora, o que é fascinante é você imaginar que se existem coisas ruins, elas podem ser melhoradas. E por que a gente não melhora? Justamente nós que somos professores, não criamos projetos que possam melhorar justamente algo que não está bom. Então, o formato que existe disso, existem alguns recursos. O William também estava pensando, né, como fazer, mas há uma série de experiências nesse sentido, que o pessoal chama de maratonas de edição. Por exemplo, num certo período do ano da cidade, uma maratona de edição sobre bens tombados na região. Esses são os mais fáceis, porque eles já são tombados. Na Wikipédia existe um problema, que é a questão de notoriedade de uma informação. Então, às vezes, eu tenho uma notoriedade local, mas ela não é uma notoriedade nacional. Então, ela precisa de uma instituição que reconheça aquela informação como sendo de interesse público. E o CONDEPAS, por exemplo, tem um papel muito importante nisso, porque tudo que tem reconhecimento dos órgãos de defesa do patrimônio histórico, cultural, elas automaticamente podem ser carregadas para a Wikipédia. Então, você pode fazer maratonas de edição sobre temas específicos, né, da região ou da cidade. Os professores, aí cada disciplina pode fazer trabalhos de melhoria de um verbete específico, na área de biologia, na área de matemática, né? E depende muito, né, de quem está participando do projeto. E o carregamento de fotos, ele pode ser feito por qualquer um, a qualquer momento, desde que você tenha autoria, né? Desde que exista uma autoria da foto. Por exemplo, eu comecei esse projeto com a Priscila, do Memórias do ABC. Só que o Memórias do ABC tinha alguns problemas de direito autoral, de passagem de imagens e documentos para a Wikimedia Commons. Então, isso foi um problema. É uma coisa talvez mais complicada, quando você tem que lidar com direito autoral. Ou as licenças. Quando você consegue um documento, qual tipo de licença que você recebeu esse documento, em que licença que ele está, porque dependendo da licença que ele está, ele não pode ser transferido para a Wikipédia. Então, quer dizer, existe só mais um projeto que é super bonito também, e que eu acho que a região se beneficiaria muito, e até a Juliana, eu esqueci o sobrenome dela, ela foi uma embaixadora, Juliana, eu me esqueci o nome dela, ela foi embaixadora desse movimento, chama Wiki, né, Loves Monuments. Ou seja, abre um período em que você fotografa monumentos da cidade. Qualquer monumento, assim. O Cruzeiro, com certeza, deve estar já no Wikimedia Commons, né? Então, você tira a foto e aí você levanta. E toda vez que alguém fizer um verbete ou alguma informação sobre o Cruzeiro, essa foto está lá. Ela pode ser usada livremente. Então, são esses os meios, né, que a gente tem. Obrigada, Lira.
Em termos práticos, assim, eu abro meu computador e abro no Wikipedia, é isso? Aí eu vou lá e abro uma página para mim, é isso? Isso, Só para ser bem prático, para quem não conhece nada disso. É isso. exatamente. É super simples, assim. Você faz um cadastro, como a gente faz em qualquer lugar, quando a gente entra, né, numa plataforma, a gente faz um cadastro, e aí você pode editar. Você E pode editar. por que os professores universitários, quando eu dei aula na universidade, eles sempre citavam que não era uma fonte confiável pelo fato de haver intervenções indevidas? Por que ocorre isso? Bom, eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa deixar bem claro. A Wikipédia é uma enciclopédia. Você nunca vai pedir para um aluno de curso superior que use uma enciclopédia como referência, como a gente não usa a britânica na universidade, né? Então isso, quer dizer, a enciclopédia é uma enciclopédia, né? Seja ela física, seja ela digital. A questão da qualidade, então, seria, né? A qualidade. Como ela é colaborativa, todo mundo pensa assim, eu posso escrever qualquer coisa nela. Não é tão simples assim. Tem alguns mediadores no processo, né? Tem problemas? Tem. Tem problemas? Tem. Não dá para ignorar. Mas hoje em dia, há um controle sobre verbetes. Quando os verbetes são modificados de um modo intencional, que a gente chama de vandalismos, né? Eles têm uns mecanismos de correção ou de proteção. Não é perfeito. Imagina, um projeto colaborativo tem tudo para dar errado, né? Na cabeça da gente, um projeto em que todo mundo colabora tem tudo para dar errado, né? Agora, o impressionante é que, de algum modo, ele dá certo. Acho que o impressionante é isso, né? Que, de algum modo, ele dá certo. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, o Michel Foucault, que é o filósofo francês, ele não tinha uma foto livre na Wikipédia. Não tinha uma foto. Foi liberada recentemente uma foto dele que passou a ilustrar verbetes sobre o Michel Foucault. Então, quer dizer, são processos que, devido à complexidade, eles até que são bem-sucedidos, assim. Não, também, eu queria deixar claro, não basta só você criar a sua conta e sair editando, também não é simples assim. Eu quero deixar bem claro, sabe? Eu vou entrar na Wikipédia e vou sair publicando. Também não é tão simples. Tem algumas regrinhas. Tá bom. É mais ou menos assim. Juliana, mais alguma questão? Tem a professora Márcia. Por favor, Márcia. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, eu tenho uma questão para Cecília e uma questão sobre essa questão da Wikipédia. E acho que as duas acabam indo no mesmo caminho, né? Primeiro, eu acho o texto da Cecília importante para a formação dos estudantes na cidade. E aí eu vou perguntar para a Cecília aonde que está, assim, se tem um livro, né? Como que a gente faz para ter acesso a esse material, né? E a questão do Wikipédia, eu acho que precisaria de uma formação para os professores. E essa formação, porque parece fácil, mas não é tão fácil. E eu digo isso enquanto professora. Eu acho que são essas questões. Bom, Márcia, não tem nada publicado ainda, né, sobre isso, a não ser o artigo científico, então, depois também eu posso até tentar disponibilizar de uma forma mais ampla aí, para o pessoal ter acesso à pesquisa, e assim, temos trabalhado a ideia de fazer livros a respeito de memória na cidade, que sempre carece, né? Mas esbarra em alguns problemas mais técnicos. Mas quanto ao artigo, depois eu posso disponibilizar tranquilamente, sem problema.
Obrigada, Cecília. Obrigado pela pergunta, Márcia. É o seguinte, realmente não é tão simples assim. Precisa ter um treinamento. Tem uma coisa que na Wikipédia que é chamada de embaixadores da Wikipédia, que às vezes podem ser convidados a ajudar em projetos. Então, realmente, não é tão simples assim, não. Você não pode levantar qualquer tipo de arquivo, né? Vocês todos aqui trouxeram elementos, documentos, assim, impressionantes, mas realmente tem que tomar um certo cuidado, nem todo documento pode ser carregado, realmente tem umas regras mesmo. É um trabalho que envolve algum treinamento, sem dúvida. Obrigada. Mais alguém gostaria de falar? Só gostaria de acrescentar aqui para a professora Cristina e Priscila, que é um tema apaixonante, né? Eu tive o privilégio de trabalhar no museu com 2 alemães, os irmãos Gerber, que foram presos pela resistência francesa e depois enviados para o Brasil e vieram morar em Mauá e produziram as primeiras imagens em 8 milímetros sobre a cidade. Ambos já faleceram, e é o outro lado da história, né? É o avesso do avesso, né? Parafraseando aqui o nosso Chico Buarque. Então, e com relação à professora Cecília, a professora Cecília trabalhou com a gente num CD sobre os bens culturais, materiais e imateriais tombados, que nós produzimos e enviamos para todas as escolas de Mauá, num projeto chamado Educação Patrimonial, que é um tema muito interessante também. É isso, Juliana? Isso, acho que podemos ir para as considerações finais dos expositores, agradecendo aí a presença de todos pelas aulas que nós tivemos nessa tarde. Pela ordem, então, a primeira professora Priscila e Cristina, né? Isso. Quer fazer primeiro, Cris? Não sei, tanto faz, por mim é indiferente. Então começa você agora. Eu queria agradecer pela participação nesse evento, dizer que eu também aprendi bastante, fiquei encantada com os trabalhos de todos, da Hilda, o teatro como resistência, da Cecília, e o quanto que um trabalho de memória, uma pesquisa sobre a memória do trabalho poderia enriquecer esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo na área patrimonial. Ao Lira, eu fiquei me questionando, acho que eu tenho que conversar horas com você sobre esse assunto, porque as coisas de você ter um acervo enorme e começar a disponibilizar é uma coisa muito complexa, né? Essa questão um pouco assim da banalização da informação, a gente sabe que informação é poder, enfim, todo um trabalho desenvolvido com metodologia, assim, o que pode, o que não pode ser compartilhado, a questão ética também. E eu estou à disposição para quem quiser conversar comigo, depois eu vou entrar em contato com o Lira, com o William, para a gente poder conversar sobre as pessoas que vocês comentaram que têm contato, pessoas que são da FEB. Esse já é um trabalho que eu venho fazendo há 5 anos no LEER da USP, já tenho um acervo bem grande de entrevistas, e depois com a Priscila a gente pôde aí compartilhar e avançar um pouco mais, né, focado na questão paulista e do ABC, e também sou grata à Priscila por essa oportunidade. Foi um prazer estar com vocês. Bom, eu também queria dizer que foi uma delícia ouvir todos vocês, né? Incluindo a Cristina, que foi... E eu fico sempre com mais vontade de fazer mais coisas e mais frustrada por não conseguir fazer todas as coisas que eu tenho vontade. Cada vez que eu ouço isso, né? O William e Cecília, com tanto material de Mauá, nós temos muito pouca coisa de Mauá aqui no Memórias do ABC, né? E eu, então, só gostaria que a gente só peço que a gente venha ter
tempo de vida para a gente ainda realizar outros projetos aqui. Agradeço a Cris por essa parceria e por esse trabalho feito aqui, a presença da Vilma também, que estava no início do projeto dos Pracinhas, depois acompanhou um pouco também com a Cris e tantos outros projetos. Saudades da Hilda, do Jorge, né? E muito, muito bom conhecer seu trabalho, Cecília, e muito obrigada aí, Juliana. E Lira, companheirão, colega de trabalho, continuamos. Amém? E aquelas que ouviram como Márcia, muito obrigada. Eu também só tenho a agradecer, que foi... eu faço teatro, mas a memória também está sempre presente na minha, nos meus trabalhos. É uma coisa que sempre fui apaixonada e continuo, fiz a parte de Compacto de São Bernardo, faço parte vivo no Centro de Memória, né? O Jorge está aí nos ouvindo, sabe que eu estou sempre lá, porque sempre nós partilhamos muitos trabalhos. Então, hoje, ouvi tudo que ouvi, só veio acrescentar só coisas boas. E sou como a Priscila, fico pensando que a gente tem tantos projetos quando ouve isso, e a gente fala, será que eu vou ter tempo de realizar tudo? Porque realmente os assuntos são apaixonantes, todos eles. Eu fico assim muito contente de ter passado essa tarde assim deliciosa com vocês, porque foi muito gratificante e só tenho a agradecer, porque eu só aprendi e tudo isso me deixou muito feliz. Muito obrigada a todos, todas. Eu também agradeço, eu adorei dividir esse espaço, porque são assuntos que me tocam bastante por vários motivos. Eu sou arte educadora, então eu tenho um pezinho também com essa questão do teatro, tenho um amor assim especial ao teatro. Adoro a questão da pesquisa, então o assunto da Segunda Guerra, inclusive, passei o tempo todo lembrando de um amigo que é também um pesquisador incansável desse tema, e fiquei muito, muito assim, ele precisa ver isso, ele precisa ter contato com o projeto, que é incrível, né? Gostei demais também dessa ideia do Lira, que a intenção aí é a gente até conversar mais, porque realmente, quando você fala de acervo, eu sou fotógrafa e eu tenho como expressão artística, mas eu sempre fui memorialista, então desde jovem eu sempre andava com a Instamatic, né, aquelas maquininhas de rolo, e eu tenho muitas imagens da cidade, dos lugares e das mudanças, das alterações da cidade ao longo desses anos todos, e que são de minha autoria, né? Então eu não teria esse problema de autoria, mas poderia até estar trabalhando um pouco mais para ampliar esse registro. E eu acho a ideia da questão da Wiki fantástica, porque é assim que a gente consegue chegar nas pessoas, né? E chegar nos jovens, né? É muito mais... Esse é o caminho, né? Não adianta a gente esperar que os jovens venham até nós temos que ir até eles, né? Então, e aí eu acho que precisaríamos conversar muito mais sobre isso, e também me coloco à disposição da Priscila, que falou, né, do que a gente puder colaborar para colocar Mauá aí, mais coisas de Mauá, né, aí, eu até também vou deixar meu e-mail aqui anotado, depois qualquer coisa estou à disposição também, tá bom? Muito obrigada, a tarde foi incrível, parabéns para todos. Professor Lira? Eu também gostaria de agradecer, assim, pô, eu sempre quando eu participo, eu não participo muito, assim, mas sempre que eu participo, eu me impressiono, sabe, o trabalho de vocês, assim, eu tô falando até como parece alguém de fora, mas o trabalho de vocês na região é um trabalho fantástico, parabéns. Antes de mais nada, eu queria ressaltar isso, assim, sempre fico impressionado cada vez que eu converso, né, com os pesquisadores, pesquisadoras daqui da região, eu fico impressionado mesmo, esse ativismo, né, um ativismo, assim, de algum modo. Mas, acho que como a Cristina falou, os documentos, tem dois tipos de trabalho, né, esse trabalho de investigativo, cheio de cuidados, né, éticos que a gente tem que ter, realmente, né, mas, assim, também tem a questão da divulgação,
desse trabalho mais leve de divulgação, de contato, de primeiro contato, né, de indicação de algumas fontes, e esse potencial colaborativo, né, ou que a Hilda também tem um material extremamente rico, talvez até que ela tenha produzido mesmo, né, e você descentraliza. Eu acho que um dos aspectos importantes do documental é justamente a capacidade de descentralizar o processo, porque se a gente centraliza demais, você não tem condição de explorar todo o potencial de colaboração. Então, eu acho que isso que eu queria talvez deixar no finalzinho, né, para a gente pensar e agradecer muito e poder passar essa tarde com vocês aqui. Obrigado. Antes de encerrar, só para perguntar, esse laboratório com a professora Priscila e a Cristina fica no Barcelona ou não? Fica em qual campus? Fica no campus Conceição, que tá. fica perto do Eduardo Gomes, aqui perto da Guido Aliberti, no final Tá. o que seria o início da Goiás. Tá bom. Quando vocês quiserem visitar. É que meu filho faz direito, só que ele faz em Barcelona. Tá bem. Tá. É isso, Juliana? É isso. Então, estamos por encerrado e parabéns a todos nós, né? Que aprendemos e contribuímos. E muito obrigado, William, pela sua coordenação. Obrigada pela mediação. Boa tarde a todos. Muito grata a todos. Obrigada, foi um prazer. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.